O Vasco nas mãos de Leila Pereira. Eu vou trazer detalhes dessa informação nesse vídeo e, é claro, falando sobre a blindagem que Marcos Lamacchia terá que fazer e, claro, vamos falar bastante sobre esse assunto. E você vai ficar sabendo também de situação revelada. Renato Gaúcho fala sobre Neymar no Vasco e garante novo investidor. O Vasco está rico. Quem falou isso não sou eu, e sim o Renato Portaluppi. Eu vou trazer para vocês o vídeo que traz todas essas informações. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa sexta-feira e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de tudo aqui no canal que foi criado somente para você. Exatamente, esse canal ele foi criado só para você todos os dias acompanharem as notícias, informações e os debates sobre tudo que acontece no Vasco. Então eu peço humildemente o seu like, o seu joinha e não esqueça de se inscrever, já que o canal é todo seu. Inscreva-se aqui embaixo para fazer parte dessa família, beleza? Olha só aí, o Vasco nas mãos de Leila Pereira. Eu vou trazer detalhes sobre essa situação agora, você vai entender tudo o que eu tô falando. E também vamos falar sobre Neymar no Vasco. Renato Gaúcho falou que sim. E claro, Renato Portaluppi completou, confirmando que o Vasco está rico, hein? Olha só, muita coisa nesse vídeo você vai ficar sabendo. Eu já quero logo falar sobre Renato Portaluppi, tá? O Renato Gaúcho, ao dar uma entrevista, né, ao GE ali, ao Grupo Globo, a gente teve a Joana Assis fazendo, né, essa entrevista e perguntas foram feitas, perguntas sobre o seu passado no Fluminense, perguntas se ele quer treinar algum time na Europa, enfim, Renato Gaúcho sempre muito categórico, né, nas suas falas, falando desse novo momento do Vasco, falando desse novo momento também em relação à sua vida pessoal, sobre a internet, sobre muita coisa. O Renato Portaluppi falou sobre muita coisa, mas teve um tópico muito importante que eu tenho que trazer aqui para vocês, que vocês vão entender do que eu estou falando. Renato Gaúcho confirmou, simplesmente de maneira indireta, e falou sobre a possibilidade de Neymar no Vasco, pelo menos falou da sua vontade, né, de Neymar no Vasco. Preste atenção. Tá. Neymar na Copa do Mundo. Tô. Neymar no Vasco. Também, eu queria muito. Agora que o Vasco tá rico? Não. Mas o cara é milionário. DVD do Renato. Pausa aí. Poderia parar de trabalhar. Incrível, né? Fazendo parte de uma brincadeira, quantas coisas são reveladas, quantas verdades acontecem em uma simples fala, né? A Joana Assis falando sobre a possibilidade de Neymar no Vasco, falou, o Vasco tá rico. E o Renato Portaluppi falou assim, só que o cara é milionário, o cara seria o Neymar, né? Então, o Renato Gaúcho simplesmente confirma que o Vasco está rico, confirma que a venda da SAF está muito próxima de acontecer de forma indireta, né? Porque não fazia sentido nenhum essa confirmação, né? Nessa brincadeira ali do tô off, tô on, onde a Joana Assis fala, né? Tá off, tá on. Aí ele perguntou, rede social, ele, tô off. Neymar na seleção, tô on. Neymar no Vasco, tô on. Eu queria, o Renato Gaúcho confirma que queria Neymar no Vasco, é claro. E depois ela falou, não tem problema, o Vasco tá rico, obviamente relacionado e direcionado à venda da SAF, óbvio. E o Renato confirma, só que o cara é milionário, só que o Neymar é milionário. Então existe a confirmação dessa mudança? Será que já falaram e já avisaram ao Renato Portaluppi que as negociações estão a todo vapor, prontas para serem concluídas? Parece que sim, hein? Parece que o mandatário vascaíno, o Renato Portaluppi, que comanda esse novo momento do Vasco dentro de campo, tá sabendo de alguma coisa e deixou passar aí nessa grande entrevista, né, feita ali pelo Grupo Globo, também pela Joana Assis. E olha só, e agora, hein? Será que podemos confirmar a ida de Marcos Lamacchia para a compra da SAF vascaína? É óbvio que a gente vai falar bastante sobre isso agora, porque eu quero trazer detalhes sobre essas informações. Tive fazendo uma apuração na tarde dessa sexta-feira e, claro, já sabemos, tá? O Marcos Lamacchia, junto com o seu grupo, procurou, né, a agência de regulamentação ali, ou de regulação da CBF em relação ao fair play financeiro, e existe sim a ideia de conflito de interesses sendo julgado, mas ainda não certo, né? Ainda não tem nenhum ato sendo feito, mas existe uma precaução já para ser analisada junto com a agência. O grupo de Marcos Lamacchia tenta fazer uma blindagem, tá? Como assim fazer uma blindagem? Que eles tentam fazer com que esse conflito de interesses não aconteça de forma alguma, que não tenha
nenhum tipo de mecanismos que atrapalhem a inserção de Marcos Lamacchia no futebol do Vasco. E como assim? Como que ele vai fazer isso? Então, existem algumas possibilidades. A primeira, ele fazer compras graduais das porcentagens até o limite do mandato da Leila Pereira. Ou mesmo você fazer ali a compra, né? E sem o poder de assumir até o fim do mandato da mandatária, né, da presidente do Palmeiras. Então o Vasco está nas mãos da Leila, né? Essa blindagem sendo feita exatamente para ter uma segurança jurídica e também uma segurança administrativa na compra da SAF do Vasco pode depender exclusivamente da presidente do Palmeiras, no seu final de mandato, que já está programado para o final de 2027. Então existe essa blindagem, então muito provavelmente o Marcos Lamacchia conclua, né, a compra da SAF vascaína, mas a gestão de transição vá até o final do mandato da Leila, entendeu? É mais ou menos isso, é um tipo de blindagem, né? O que pode ser feito para que isso não tenha nenhum tipo de conflito de interesse. Então a ideia inicial e principal é essa. O Lamacchia faz a compra da SAF do Vasco, é dono das ações, mas o momento de transição da gestão, né, principalmente agora da gestão Pedrinho, para o Lamacchia que faça de maneira bem devagar, com calma, para dar tempo para o fim do mandato da Leila no Palmeiras. Então o Vasco está praticamente nas mãos da Leila Pereira. A SAF do Vasco está nas mãos da Leila no fim do seu mandato. Essa é a estratégia de blindagem. O grupo de Lamacchia vai tentar outras formas, né, para que aconteça mais ou menos o contrário, né, que ele consiga assumir logo de imediato, mas é uma das opções que podem acontecer para esse fato. E com isso eu trago para vocês professor José Humberto, né? É um cara fera aí de direito empresarial, vai trazer também detalhes sobre todos os assuntos a respeito da SAF vascaína e eu vou deixar aqui ele com a explicação mais detalhada e mais técnica acerca desse assunto. Não esqueça de correr lá no canal, né, do professor José Humberto, que é muito bom, o canal é muito específico em relação a esse tipo de assunto. Beleza? Com vocês o professor José Humberto. Pontos ou informações estão aí circulando, confirmando tudo que estamos trazendo aqui no nosso canal. Vamos lá, nós sabemos que o Vasco está prestes a ser vendido. Só não sabemos exatamente quando, e eu estou apostando que vai acontecer entre abril e maio. E eu vou explicar aqui para vocês. Primeiro que o Marcos Lamacchia agora apareceu no circuito, e é justamente na reta final dessa negociação, para bater o martelo. Sabemos que o negócio envolve 2 bilhões de reais, um pouco mais. Sabemos que o Vasco Associativo precisa deliberar sobre essa venda, porque também está claro nas notícias que a compra será de 90% da SAF. Por isso, o associativo precisa deliberar e concordar com isso. Temos um prazo para que aconteça, envolve política do clube aí. Terceiro ponto, sabemos que existe o litígio com a 777, já que ela detém 31% das ações e que está lá na arbitragem. Mas já havíamos falado que essa negociação está sendo feita pelo próprio Vasco, está na casa entre 60 e 90 milhões, e que o Lamacchia estabeleceu que é uma negociação que o Vasco deve fazer para entrar no negócio como um todo. Eu até concordo, porque se o Lamacchia for negociar com a 777, ela vai querer um valor maior. Outro ponto, que o passivo está na RJ, consolidado, foi homologado o plano, e na negociação o Lamacchia vai pagar conforme o plano de RJ. Vai assumir também o passivo tributário. Tudo isso está nesse bolo aí de 2 bilhões de reais. Também já foi ajustado entre as partes que a compra não é só do campo, do time, mas sim com uma série de condições. E aí nós temos investir na infraestrutura, na base, na reconstrução estrutural do Vasco, manter um time competitivo, manter o Vasco como marca forte, não como vinha sendo feito lá com a 777. São condições preliminares para que isso não aconteça novamente, como teve lá no desgaste com o antigo acionista. Tudo isso, então, já está muito bem alinhado. E o contrato, esse memorando de entendimento, já está agora para ser, então, formalizado e finalizado essa compra. Por que não foi assinado ainda? O que fez o Marcos Lamacchia, e aí nós temos essa novidade, através, claro, dos representantes dele. Foi lá na CBF, foi lá tratar do fair play financeiro. Creio que é o ponto agora que está pendente. Por quê?
Nós sabemos que há uma relação de parentesco entre a Leila Pereira, do Palmeiras, e o Marcos Lamarck. E ao que tem sido apresentado aqui, esse vai ser um obstáculo para que a negociação ocorra, a não ser que tenhamos aí ajustes. E é justamente isso que está sendo buscado. Se fosse, a impressão essa que está dando, se simplesmente fosse feita a compra nesses moldes, sem um esclarecimento prévio lá na CBF ou na ANRESF, né, que é da própria CBF lá, para tratar do fair play financeiro, teríamos condicionantes, teríamos obstáculos, teríamos restrições. O que está sendo feito aqui? Bem, por que o fair play financeiro é tão importante? Os representantes do Marcos Lamarck estão tratando, em tratativas, com o órgão regulador da CBF para que esse fair play financeiro seja esclarecido, ajustado e não inviabilize os objetivos dentro da SAF. O que isso quer dizer? Nós não vamos atropelar, fazer do jeito que nós queremos esse negócio, assinar esse contrato sem ter uma posição preliminar do que acontecerá lá no órgão regulamentador ou órgão regulador. Ah, José Humberto, mas como é que ele vai colocar isso se ele ainda não sabe, se ele ainda não foi provocado? De fato, o órgão regulador do fair play financeiro, ele só vai se manifestar depois da compra. E aí ele será, então, provocado para decidir sobre a questão, concordando ou discordando, ou trazendo condicionantes. O que está sendo feito agora é uma medida de precaução, para entender como que essa negociação pode passar lá sem ter restrição e não atrapalhar os objetivos do Marcos Lamarck. O que isso pode ser feito? Exemplos, né? Um blind trust, que seria, né, ele compra, mas sem poder de gestão e decisão. Isso vai acontecer depois que encerrar o mandato da Leila Pereira lá no Palmeiras, que é em 2027. Até lá, ele não teria esse poder, esse controle. Então nós não teremos uma restrição no fair play. Outra possibilidade seria comprar aos pedaços, ou ir adquirindo, para que não tenha esse controle somente quando a Leila Pereira deixar o controle do Vasco. Nós não sabemos como que isso vai ser feito, mas esse ajuste final é o que falta para concretizar esse negócio. Quero ouvir a opinião de vocês. Esse negócio ele vai ser fechado em abril, maio ou outro mês? Eu quero que você coloque aqui nos comentários quando que você acha que esse negócio vai acontecer. Pessoal, na opinião do Zé Humberto, está por detalhes. Eu estou apostando em maio. Vou colocar aqui a minha opinião. Esse negócio vai ser fechado em maio. Para mim, é um caminho sem volta, tá? Tudo pode acontecer, né? Nos negócios. Tudo pode realmente acontecer. Mas creio que não vai ser o caso do Vasco. Vem um grande investidor sério que gosta do Vasco, ama o Vasco e vai realmente transformar esse clube. E eu falo isso na parte estrutural, na parte de potencial financeiro, na parte de fazer realmente uma gestão séria do futebol e para dar muito mais valor à marca Vasco da Gama.